bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amados irmãos. Nesta linda sexta-feira, dia 11, damos graças ao Senhor Deus. 11 de setembro, nós adentramos ao capítulo número 14. Vamos estar somente fazendo uma síntese geral, acerca do assunto, uma visão mais panorâmica do que se trata, neste capítulo número 14 aos Romanos. Mas quero lembrar os irmãos, e não vou hesitar de fazer mais vezes daqui para frente. Existe um segredo, e este é que precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus, a regra de fé para os que creem. Mas, porém, precisamos saber também que para os que não creem é loucura. Então, para aquela pessoa muito estimada, quem sabe por você mesmo, aquele homem bom que faz caridades, aquela pessoa que tem um ponto de vista na sociedade e é bem influenciado pela mesma, pode não crer no Evangelho. E a tua crença pode ser loucura para ele. Então tu não precisa, não pode, não deve se deixar levar por esta pessoa, pelas afrontas ao Evangelho. Você precisa ter a Bíblia como a sua regra de fé, para não abandonar a mesma. Porque todo o teu entendimento, toda a tua crença está baseada nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Então, é um voto de fé que tu tens que dar para este livro, para os autores deste livro. A psicologia tem como Deus, ou melhor dizendo, ela tem Freud, ela tem vários autores, como os homens que regram, os cientistas, vamos dizer assim, da pseudociência estudada pelas disciplinas que observam o comportamento do homem. É um exemplo, E nós, os cristãos, precisamos ter, sim, meus irmãos, as palavras do Senhor Jesus como regra de fé. Ele é o nosso mestre. Ele está vivo. Ele ressuscitou e foi a ter assuntos aos céus. É simples, mas devemos crer. E todos são livres para crer ou para não crer. Todos são livres, Hoje estamos vivendo o tempo da liberdade. Todo mundo é livre para fazer o que quer e para ser o que quer ou quem quer. Seja um irmão livre também para ser cristão. Aproveite esta oportunidade. Capítulo 14. A tolerância para com os fracos na fé. Nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo trata, meus irmãos, acerca da medida da fé de cada um e também do julgar ao nosso próximo, ao nosso irmão, acerca dos costumes. Costumes são diferentes que os vícios, Costumes é aquilo que a gente faz, mas é salutar, é até um remédio. A pessoa tem costume de em uma hora tomar um copinho de água, é um costume. A pessoa tem um vício que não pode ficar sem um cigarro, por exemplo. A pessoa tem um vício que não pode ficar sem a bebida alcoólica. Aqui o apóstolo Paulo está tratando sobre os fracos na fé, que comem e bebem somente um tipo de comida, somente um tipo de verdura. Ou mais à frente o apóstolo Paulo está falando nesse mesmo bloco, da primeira parte, de pessoas que não comem para Deus e pessoas que comem dando graças a Deus. E não devemos julgar estas que não comem e nem estas que comem, porque os que comem, comem e dão graças a Deus. E os que não comem, não comem e o fazem também, da mesma maneira. Mas que nós, no versículo 10 ele diz, não podemos desprezar os que não comem ou os que comem, ou seja, aquele irmão que jejua,
aquele irmão que diz que ora na madrugada, né? Aqueles irmãos que aparentemente são mais espirituais. É ele com Deus. Se tu não jejua, se tu não ora, se tu tem uma medida de fé, é tu com Deus. Bem-aventurado o homem a que Deus, né, tem a sua consciência limpa para com Deus. Também o apóstolo Paulo fala mais à frente, meus irmãos, que nós precisamos seguir as coisas que nos servem para a paz, no versículo 19, para edificarmos uns aos outros, não para servir de contenda entre os irmãos. O grande ensinamento aqui é a liberdade, nesse segundo bloco, do versículo 13 ao versículo número 23, onde o apóstolo Paulo nos explica que precisamos ter, sim, meus irmãos, um vínculo mais afinado, mais íntimo, mas porém em meio a uma sociedade, uma sociedade cristã, nos respeitarmos segundo aquilo que nós praticamos para Cristo. Então, nós vamos estar na próxima semana observando mais de perto o capítulo 14 aos Romanos, meus irmãos. Peço que todos já comecem a fazer as leituras para juntos observarmos este lindo capítulo. Uma ótima semana, um ótimo fim de semana, em nome do Senhor Jesus.